Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, gente, bom dia. Começando bem com a minha gatinha aqui que tá deitada na minha mesa derrubando meu microfone, mas isso super acontece. Bom dia, boa tarde, boa noite, até para descontrair um pouco. Eu acho que esses momentos de gravação, às vezes, eles podem ser um pouco extensos, né? O que é natural. E hoje a gente está aqui para falar de um tema que também ele é um pouco complexo, assim, né? Um tema um pouco mais, delicado, eu acredito, de se navegar, assim, acho que precisa ter um certo cuidado. E para isso, né, eu estou aqui com a Priscila Menescal, né, mas você pode se apresentar da forma como você preferir, Priscila. Eu sou o Bruno, a gente está se conhecendo, assim, agora, né, mas eu tive a oportunidade de ouvir e de conhecer você também através da Priscila Machado, que já esteve aqui algumas vezes no Pandora. Então é isso, assim. Para que as pessoas possam conhecer você também, Priscila, o seu trabalho, né? Quem que é você na terapia? Conta um pouco da sua história pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Priscila Menescal. Eu sou psicóloga clínica, sou mestra em psicologia também, mas eu prefiro me apresentar, né, assim, também por outros lugares, né? Então, sou uma mulher cis, negra, lésbica, não monogâmica, gosto de café, de cerveja, de viajar, gosto de muito mais de viver do que de trabalhar. Eu gosto da vida que acontece fora do trabalho, mas também me dediquei muito, né, uma formação aí em psicologia, né, que para mim faz muito sentido, né? Então hoje eu trabalho com psicologia clínica, que foi um desvio de rota, assim, né? Minha formação toda foi para fazer uma carreira acadêmica, né? Então, durante o mestrado ainda, eu falei, não, eu preciso entrar no mercado de trabalho de alguma forma. Então, vou começar a fazer clínica, né? Me formei na PUC. Então, e na PUC a gente tem uma bagagem muito grande para fazer psicologia clínica, né? Na PUC Goiás. E aí fui fazer mestrado na UFG, né? E durante toda a minha trajetória eu estudei psicologia crítica, né? Tanto na graduação como no mestrado. Então, na graduação era psicologia social crítica e no mestrado minha linha de pesquisa era história da psicologia, história crítica da psicologia, né? Na verdade, a linha de pesquisa era história, ela é bases históricas, teóricas e políticas da psicologia, linha de pesquisa. Mas a área é história da psicologia e eu fui por essa vertente da história crítica, né, da psicologia. E os temas, sempre estudei infância, desenvolvimento humano, educação, escola, né, família, mas principalmente os temas relacionados à infância, ao desenvolvimento humano e à psicologia do desenvolvimento também. Né, mas por essas áreas da psicologia, que é a psicologia social crítica e a história crítica também da psicologia, né? E aí depois entrei no processo da clínica a partir da abordagem histórico-cultural, né? Que é uma abordagem também aí da dita psicologia crítica, né? Desse grande guarda-chuva da psicologia crítica, mas que é uma abordagem de 3 psicólogos soviéticos, né, que é o Vygotsky, o Luria e o Leontiev. Mas a minha atuação na clínica, propriamente dita, ela vai para muitos outros caminhos para além da própria teoria histórico-cultural, né? Eu faço diálogo com autores críticos, né, que de alguma forma trabalham com materialismo histórico dialético, então
esses teóricos, para mim, fazem mais sentido para fazer uma reflexão da realidade que a gente vive e tal. Então, é um pouco isso, assim. Trajetória na terapia. Para além disso, fiz terapia, faço terapia, mas já tem quase 10 anos de terapia. E é importante, né, assim, eu gostei muito da forma como você se apresentou, assim, e parece que a psicologia já ia além, assim, eu acho que essa perspectiva crítica também, imagino que talvez ela já ia além desse contexto acadêmico, desse contexto de formação, mas muito dessa prática vivencial também, assim, da sua própria história, né? Como é que foi essa escolha, assim, pela psicologia? E se foi isso mesmo? Se você, assim, se encontrou nesse local, nesse espaço crítico, a partir da psicologia também? A escolha da psicologia foi muito cedo, né? Na verdade, eu quis fazer psicologia lá com uns 13 anos, assim, eu sabia que eu queria ser psicóloga. Mas era uma psicóloga dentro desse molde, né, mais estereotipado do que seria uma psicóloga, né, e tal. Mas, enfim, a parte crítica da psicologia eu tive contato também porque eu estudei numa universidade, num curso que é muito elitizado, né, em Goiânia, o curso de psicologia na PUC, Goiás, é um curso que ele já tem um valor alto, né, as pessoas que podem consumir e estão ali são pessoas que podem pagar, enfim, e que era uma realidade muito diferente da minha, né? Então eu fui começando a questionar o conhecimento que eu estava recebendo de psicologia, a realidade que eu estava vivendo ali como estudante de psicologia e entendendo que a grade, né, do curso de psicologia não era satisfatória para o que eu estava entendendo que era importante. Então eu fui fazendo caminhos por fora, fiz pesquisa, iniciação científica, fazia vários cursos fora da grade curricular, e isso foi trazendo uma formação um tanto mais crítica, até me aproximar, né, assim, da discussão dos movimentos sociais, principalmente no meu último ano, né, de graduação, com a minha orientadora de TCC, que era a Lenise Borges, maravilhosa, assim, que trabalha com estudos de gênero, feminismo e tudo mais, e que tem uma trajetória na militância enorme, assim. Então, esse começou a ser o trajeto, né, assim, de psicologia crítica também por conta dessa confrontação mesmo, né? De entender o contexto que eu estava, que não condizia com a realidade que eu vinha, e o próprio conhecimento também não dialogava com a minha história. Né? Então, isso sempre me incomodou de alguma forma, e eu fui atrás de entender de outro jeito essa psicologia, né? Entendi. Incrível, assim. Eu acho que a gente vai se descobrindo na psicologia ao mesmo tempo que a gente descobre o mundo, né? E descobre as coisas, e a gente passa a ter essa visão um pouco mais realmente questionadora, né? De tudo que tá. De tudo que se apresenta, na verdade, ali pra gente. Você falou que você atua hoje na clínica. Como que a psicologia crítica, assim, atravessa o seu fazer clínico? Assim, como que isso se aplica no contexto da clínica para você? Eu acho que isso é interessante, porque a gente pensando nessa questão até do tema, né, da ética e tudo mais, eu acho que isso organizou muito o fazer clínico, né, o meu fazer clínico, né. A minha preocupação, a minha formação como pesquisadora crítica me ensinou a ser psicóloga clínica. Então, é muito mais a partir desse lugar, né, de alguém que vai fazer pesquisa, que vai elaborar perguntas, que vai entender esse sujeito dentro da sua realidade, é que eu fui construindo essa clínica. Então, uma clínica que vai ser muito atravessada, por exemplo, de afeto. Vai ser uma clínica muito preocupada com outras características, né, da realidade da situação brasileira do que necessariamente dos grandes marcos teóricos, os cânones, né? Então, a partir muito mais de uma construção a partir da realidade daquela pessoa do que uma tentativa de
colocar ela dentro de um molde ou tentar aplicar uma teoria, uma metodologia fixa, né? Assim, enquadrar essa pessoa nesse contexto, assim. Então, acho que o que mais influencia é também esse questionamento, né, da relação terapeuta-cliente ou paciente, ou sujeito da clínica, né? Que eu gosto e acho importante questionar essa relação de poder, né? Tirar essa hierarquia, né? Pensar nessa hierarquia e tentar diminuir essas distâncias, saindo desse lugar de quem vai diagnosticar, de quem vai dizer do outro, de quem vai autorizar o outro a dizer de si ou não. Então, acho que um pouco nesse lugar, assim. Sim, sim. E eu acho que isso assim, é bem importante de ser feito, né, de ter essas contribuições, assim, também nesse sentido, para que a gente possa pensar outras práticas, né, outras formas de visualizar o mundo, de ver como esse sujeito, assim, ele tem essa individualidade, né, tem as suas idiosincrasias e também aquilo que o afeta, assim, nessa vida pessoal, mas que faz parte desse contexto social, né, e que, assim, que independente daquilo que a gente daquilo que a gente tem enquanto teoria, ou muito mais para além disso, aquele sujeito, ele tá falando de uma história ali que precisa ser entendida dentro da própria narrativa, né, daquilo que ele tá trazendo, assim. E eu acho que isso é interessantíssimo, assim, de ter essas contribuições e ter esse olhar aqui que você está trazendo para a gente, assim, nesse nosso papo. E entrando, assim, já no tópico, então, sobre ética, né, que a gente se propôs a falar, eu queria que você contextualizasse, assim, o que é essa ética, né, e como que ela se aplica à psicologia nesse contexto contemporâneo que a gente está falando. E a quem que serve esses princípios éticos também? Vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Não sei, acho que a gente pode começar também contando aquele exemplo, né? Talvez a gente Perfeito. pode tentar amarrar um pouco essa discussão já a partir de um exemplo prático, que acho que Sim, a gente sim. pode pensar naquilo que a gente tinha já conversado, né? Uhum. Os Sim. psicólogos nas redes sociais. Sim, a gente se encontrou a partir desse contato, assim, com psicólogos nas redes sociais, se expondo ou expondo conteúdo de uma maneira bastante peculiar, assim, né, e antiética, para falar a verdade, assim, para ser direto, né, falando de, de contextos ali nos quais alguns, assim, princípios, não sei nem se eu posso dizer de princípios, mas o machismo, né, aquele machismo, assim, bem estrutural, o sexismo, assim, sendo aplicado de uma forma bem alinhada ao fazer psi, né, o que é bem estranho, assim, pessoas com o título de terapeutas e com outros títulos, assim, terapeuta sexual, nesse sentido, fazendo um pouco desse movimento de levar a psicologia para as redes, o que é super válido, mas num contexto em que se acaba, assim, criando uma série de problemáticas, né, eu diria. Uhum. O que você visualiza daquela situação, Pri, assim, quando você entrou em contato com aquilo também? Na verdade, é um conteúdo que fere o código de ética no primeiro momento, né? Se a gente for pegar o código de ética como uma referência do que é ético ou não. Então, no primeiro momento, fere o código de ética porque endossa situações de opressão e desigualdade social. E isso é um princípio, né, do código de ética que psicólogos não podem ir em meios midiáticos endossar práticas que perpetuam desigualdades sociais, violências, situações de opressão, enfim. E é o contexto dessa pessoa, né, que a gente teve contato aí, e de tantas outras, né, que vão para as redes sociais, reafirmar valores que são opressores. Então, a situação da ocasião era uma pessoa dando receitas de como conquistar o seu marido, né, ou como conquistar o seu parceiro, a partir de um comportamento docilizado da mulher, né? Um comportamento submisso ou até mesmo de muita opressão. Então,
muitas vezes ofensivo para as mulheres. Então ela dizia: você não consegue porque você tem uma postura masculina na relação. E aí então ela endossa papéis de gênero, né? O que um homem deve fazer, o que uma mulher deve fazer. E isso é muito opressor na realidade que a gente vive, né? Os papéis de gênero já têm inúmeras pesquisas, é uma trajetória de estudos, né, que vão mostrar o que a questão dos papéis de gênero para a gente, assim, né? O quanto o gênero é um lugar de opressão. Mas, enfim, isso é uma das questões, né? Assim, a gente vai ver outros tantos profissionais sendo muito ferindo o código de ética nas redes, né? Mas a gente precisa pensar como que a gente olha e interpreta esse fenômeno, assim, né? Então, quando vocês me convidaram para conversar sobre esse assunto, né, ética e pensando a atuação de psicólogos nas redes sociais, aí, assim, o mundo se abriu para mim, né, assim, explodiu minha cabeça, porque quando eu penso em ética, eu penso num lugar muito, muito mais amplo, mais radical nesse sentido, de que para a gente falar sobre essa atuação, né, essa situação, esse fenômeno é a cereja do bolo, essa história das redes sociais, né? É a ponta do iceberg. Então, a gente vai precisar olhar para várias outras questões para entender o que a gente está chamando de ética e como a gente consegue construir uma prática da psicologia que seja ética, né? Sim. Então, no momento foi isso. Sim, sim. E isso que você, assim, nos situou, eu acho que reverbera em outras pautas, assim, que eu trouxe aqui recentemente nos episódios mais novos aqui do Pandora, também ligados a isso, assim, essas questões éticas. Eu acho que tem sido importante tocar mais em política esse ano, em ética, em tudo isso, assim, que a gente tem vivido, que eu acho que nós, enquanto, assim, profissionais ali da área da saúde, né, a gente está nesse local que muitas vezes pode ser um local que também se torna opressor, se torna perpetuador disso, né, dessas violências. Então, assim, a gente precisa ter bastante consciência disso e eu acho que a consciência passa por entender, assim, será que isso que eu faço ou isso que eu falo, né, assim, realmente tem esse efeito, assim, de ajudar as pessoas ou de perpetuar violências, né, como é que isso se coloca? E a gente viu vários exemplos, assim, de profissionais falando sobre coisas, fazendo diagnósticos, falando de mercado de luxo, falando de coisas assim absurdas dentro da psicologia. E eu acho que principalmente num contexto social que a gente está sendo assim nesse governo, né, ou desgoverno, eu acho que isso tudo aumenta ainda mais a importância desse tipo de debate, desse tipo de conversa. E a gente pensando a ética assim a partir daí, assim, a partir da ética da psicologia, né? O que os estudos, assim, dentro da psicologia crítica, dentro desse olhar mais sócio-histórico, traz para você, assim, enquanto uma perspectiva de... qual o sentido que dá para a ética, assim, e para o nosso fazer clínico? Eu acho que a gente precisa pensar em vários vieses, né, dessa ética. Então, por exemplo, para a gente pensar em psicologia e a ética dentro da psicologia, a gente tem que pensar numa dimensão ontológica, numa dimensão epistemológica e aí também, por fim, uma dimensão ético-política, né? Então, para a psicologia crítica, a dimensão ético-política não está em último lugar ou em última instância. Ela é primeira e ela está totalmente articulada com esse lugar da ontologia e da epistemologia. Então, o objeto da psicologia, os objetos, né, da psicologia, o assunto da psicologia e a produção, né, do conhecimento, como se produz esse conhecimento, interfere e muito, né, constrói uma ética. É a ética principal. Então, a gente tem que pensar nesse sentido na ética da psicologia, não só na atuação profissional, mas a ética em pesquisa ou mesmo como a ética se construiu historicamente
dentro da psicologia. Então, como que essa ciência, né, se construiu historicamente, se é um debate, se é uma construção ética ou não. Então, a psicologia crítica se ocupa disso. E aí é muito interessante, porque esse é um debate que me povoa muito por conta do meu processo de formação, né? Então, no mestrado, eu fui estudar infância, né? E a minha questão o meu problema de pesquisa estava muito voltado em concepções de infância nesse momento de fundação da história, né? Do momento fundante da psicologia como disciplina científica, assim, né? Então, naquele momento de constituição da psicologia, quais eram essas concepções de infância e como que essas concepções perpetradas pela psicologia, né, elas também constituem um tipo de psicologia e como que a psicologia, a partir desses conceitos e essas concepções de infância, atuou, né, por exemplo, no território brasileiro, de forma violenta, de forma opressora, de forma antiética, né? Então, os efeitos dessas concepções de infância. E aí, com isso, a partir de uma crítica, né, à psicologia do desenvolvimento, né, como uma área da psicologia que é muito basilar da construção dessa disciplina. Então, sei lá, os resultados da minha pesquisa, né, foram muito a partir disso, assim, de que essas compreensões, primeiro, de que a psicologia, né, é uma disciplina científica problemática, né, como diria o Figueiredo, é uma reunião de objetivos incompatíveis, então é uma ideologia no limite, né, a psicologia historicamente ela foi construída como um braço da ideologia burguesa, então ela está aí para manter algumas coisas, né, para construir uma lógica opressora, né, de normatização, né, de padronização. Então, quando a gente vai falar de ética num profissional de saúde, por exemplo, a gente tem que começar a pensar o que é saúde e doença, né, que, por exemplo, essa normatização da doença e da saúde foi um jeito, né, historicamente, de oprimir, de encarcerar, de domesticar muitos corpos, e ainda é. Né? Então, a ética ela é um desdobramento contínuo, assim, que é muito profundo, se a gente for pensar. Né? Mas, então, nesse primeiro momento, os resultados da pesquisa foram por aí, né? Assim, os problemas estruturais que a psicologia tem, e a infância e a psicologia do desenvolvimento foi uma área das mais opressoras, né? Isso é muito complicado. Quando eu faço falas assim, as pessoas ficam, nossa, mas então a gente não deve fazer psicologia, né? Você está demonizando a psicologia, você está jogando fora a psicologia. Não, não é isso, né? A gente vai precisar, para fazer um fazer ético, aí esse é um princípio de uma psicologia crítica, né? A gente vai precisar fazer crítica às bases, a gente vai precisar fazer crítica às bases e aos efeitos da própria psicologia. Uhum. Sim. Até porque essa ética, quando a gente fala, eu acho que pode ser plausível pensar nessa situação, na situação histórica que a gente está falando de ética, né? Assim, a ética lá no passado era uma outra ética, né? Assim, o que era aceitável, o que era tolerado, os atravessamentos entre ética e moral e a moral da época. Então, assim, tem todo esse contexto também que nos situa ali. E eu achei interessantíssimo, assim. Então, na sua pesquisa, assim, no trabalho que você foi desenvolvendo a partir daí, fala traz essa problematização sobre a psicologia na contemporaneidade, né, assim, e a questão ética da psicologia, mas a partir desses estudos do desenvolvimento, então. Sim, sim. Porque aí a gente isso, assim, eu fui pegando, a minha inquietação começa no fato de que a infância que a gente estuda na psicologia, nos livros de psicologia, nas teorias, não é a minha infância, não é a infância das pessoas do bairro onde eu cresci,
não é a infância que eu vejo na rua no Brasil, não é a infância das favelas. Então, será que cabe? Será que eu posso pegar um teste VISC e aplicar numa criança da favela e dizer que ela é ou não inteligente do mesmo jeito, né? Tipo, não, Sim. não dá. E aí eu fui, comecei a pesquisar a partir disso, né? E fui entendendo que as concepções de infância, elas são modelos teóricos, né? Modelos ontológicos de ser, e que vão definir um único ser, que aí é onde mora a raiz mais antiética da psicologia. Então, a psicologia conforma um padrão de humano, que é um homem hétero, branco e cis, né? E burguês. Né? Então, esse é o padrão pelas teorias do desenvolvimento e pelas concepções de infância, né? Que é um resultado de pesquisa meu também. E aí, dentro do processo de padronização desse humano, a entrada dessa psicologia no Brasil, né? Claro, a gente vai ter ideias psicológicas, mesmo ainda na colonização, a gente vai ver as primeiras ideias psicológicas, mas a gente vai entendendo a psicologia entrando no Brasil como ciência ali no início da Primeira República. Né? Então, nesse primeiro momento, a psicologia vai entrando a partir de uma discussão da infância, né? Principalmente com esses objetivos de higienização, saneamento da raça e eugenia. Né? Então, existiam institutos de higiene, institutos de eugenia, que eram conduzidos e que a psicologia do desenvolvimento, né, a psicologia dos testes estavam ali presentes, né? Nossa, estamos aqui revelando a podridão da psicologia, né? Sim, por quê? Sem isso a gente não constrói um fazer ético. Né? Então, para a gente falar hoje de um fazer ético em psicologia, a gente tem que rever as bases. Então, sei lá, se a gente for pensar nessa perspectiva que eu trabalho do materialismo histórico dialético, a história ela é um instrumento de compreensão do agora. Então, essa história vai te dizer por que as coisas são como são hoje, né? E aí a necessidade de historicizar algumas coisas. Por exemplo, o assunto em pesquisa, né, como foi o meu caso, da infância. Então, a ética em pesquisa começa aí. De que infância estamos falando? Né? A gente está falando da infância do Piaget, que é lá dos filhos suíços dele, né? A gente está falando de uma criança do século XIX, da Europa, né? Ou a gente está falando de uma criança, de uma infância da favela ou da periferia de Goiânia, né? Enfim, de qual infância estamos falando? Então, a gente vai precisar historicizar o assunto, historicizar as formas de fazer ciência e rever o caráter ético-político desses objetivos em fazer pesquisa. Né? Então, não dá para a gente pensar ética sem pensar esses objetivos, né? A psicologia atua, primeiro, para manutenção desse status quo, desse homem branco, burguês, hétero, que tem que ser o parâmetro da saúde, ou a psicologia atua para compreender os problemas de quem vive em contextos de opressão. Né? Eu acho que isso é importante pensar. Né? Eu acho que aí a gente pode começar a falar de ética nesse sentido. Eu não sei se está ficando confuso. Não, tá bem claro. As informações assim. Mas tá dando pra me localizar, assim. Eu acho que isso tá sendo facilitado para as outras pessoas também, provavelmente, assim. Porque é um assunto complexo, mas eu acho que você tá conseguindo contextualizar bem, assim, o quão importante é fazer esse resgate histórico, olhar para esse contexto, assim, do porquê que a gente questiona sobre essas questões éticas, pensando no passado da psicologia e olhando para onde a gente está agora, porque eu acho que a gente vai fazer até mais sentido, assim, na discussão de pensar a ética hoje, olhando para o que é isso que a psicologia veio se propondo, né, historicamente, né,
sentido de higienização, de normalização, né? De quais são esses ideais aí que eles são seguidos. A minha gatinha tá aqui, tá toda estressada, mas tá tudo bem. Agora ela sobe aqui de novo, ela desce, vem. Mas assim. Mas eu fiquei pensando, só para não perder, né? Uhum. E aí, para a gente pensar essa questão dos psicólogos na internet, por exemplo, nas redes sociais, né? A gente pensa, nossa, como se forma ética em profissionais psi? Como formar um profissional psi que seja ético? Né? Será que é um problema individual dessa moça que está lá na rede social fazendo esse trabalho e perpetuando esse conhecimento que é um desserviço, assim, né? Qual que é o problema na formação dela? Não é um problema na formação dela, né? A gente tem um problema nos currículos de psicologia, a gente tem um problema na construção dessa disciplina científica, da construção do modelo de universidade no Brasil, né? Então, são várias camadas que vão produzir esse tipo de fenômeno. Então, assim, a gente vai dizer, o código de ética dá conta de regular esse tipo de situação. Às vezes sim, às vezes não, mas o código de ética não dá conta de todas as questões de uma formação ética de um profissional. Principalmente porque o que eu estou querendo trazer aqui como pauta é que a própria psicologia não se ocupa desses lugares. Tradicionalmente, hegemonicamente, a psicologia se ocupa de manter esses lugares de opressão. Então, como que a gente vai falar de um fazer, de uma praxis, né, em psicologia, que se construiu, né, as teorias que se construíram nesse contexto do século XIX na Europa, e uma transposição disso para uma realidade brasileira ou da América Latina, sem pensar como que isso foi, quais são os problemas daqui. Então, por isso que eu digo, né, eu trabalho hoje na clínica com uma abordagem substancialmente europeia, né, de psicólogos soviéticos, mas que fizeram uma psicologia crítica, mas eu trabalho principalmente com outros autores da América Latina, do Sul Global, que vão fazer crítica e vão trazer a realidade que a gente vive. Então, se a gente for fazer um estudo, né, sobre o surgimento de psicologias críticas e a relação dos momentos históricos, a gente tem o nascimento de psicologias críticas em cada momento revolucionário desse processo de século XX, assim, né? Então, o contexto da psicologia histórico-cultural foi nesse processo da Revolução Russa, por exemplo, né? Então, esse contexto revolucionário origina uma psicologia. A gente tem psicologias feministas, ou mesmo a psicologia que o Fanon propõe, né, de um jeito ou de outro, há um contexto de psicologia ali. Também é um contexto de guerra, de revolução, né, um processo revolucionário, um contexto que ele vai analisar situações de opressão, ou mesmo uma psicologia do Foucault também vai surgir num processo histórico crítico, né, revolucionário. Então a gente vai pensar qual é a relação do próprio contexto, né, histórico para a produção de teorias em psicologia ou para a construção de conhecimentos em psicologia, né? Então não dá para a gente pensar, por exemplo, que uma pesquisa ela vai estar nesse lugar apartado ou neutro, por exemplo, porque uma pesquisa ela tem financiamento, ela tem objetivos, ela tem recortes do pesquisador. Então, quando eu faço uma apresentação aqui para você, né, dizendo que eu sou uma mulher negra, gorda, lésbica, o que eu estou querendo dizer é que eu tenho um corpo, né? É que eu, enquanto pesquisadora e psicóloga, eu tenho um corpo que tem uma história que está localizado num contexto específico que molda o meu olhar e molda o meu fazer em psicologia, com certeza, né? Então, é muito interessante para a psicologia crítica olhar para esses marcadores, para essas determinações
histórico-culturais e para ter como objetivo esses lugares, do que trazer esse lugar higienizado, né? Distante, como se estivesse de fora, assim. Uhum. Sim, faz muito sentido. E eu tô achando muito interessante, assim, essa forma como você tá trazendo essa pauta e a gente tá conseguindo localizar, assim, o porquê dessas questões antiéticas, assim, históricas da psicologia, talvez mostram como a gente deve pensar também no que, como a psicologia está sendo aplicada hoje nas salas de aula, né? Assim como ela está sendo. E a gente está falando aqui também de um recorte bem de um local, talvez, assim, bem específico, que é nós dois enquanto psicólogos clínicos, né? Enquanto atuantes, assim, da clínica, nesse local. E da clínica já dá para a gente falar muito sobre essa questão, né? Do que a clínica se propõe, né? Do que o nosso fazer ali está se propondo. Pensando também em questões sobre o compromisso social da psicologia, todas essas questões assim que a psicologia social traz, né? Pelo menos trouxe para mim muito nesse contexto da psicologia social. Uhum. Esses estudos que você fez, Priscila, assim, dentro da psicologia crítica, assim, da psicologia sócio-histórica, você sente que, assim, por exemplo, na graduação em si, houve uma estimulação nessa direção ou foi muito mais de um interesse pessoal? Você acha que hoje isso assim, dentro do espaço do qual você teve a sua formação, tinha essas bases também? Então, hoje, na minha formação, eu tive um contato, na graduação mesmo, no currículo, eu tive um contato muito pequeno com o Vygotsky, mas, assim, foi uma coisa de uma aula. Né? Mas em muitas universidades há disciplinas já de psicologia histórico-cultural. E aí o contato com a teoria do Vygotsky muito nessa relação já com a psicologia sócio-histórica, né? Que a psicologia sócio-histórica é diferente, né? A psicologia sócio-histórica é dentro da psicologia social, que é um grupo, né, de psicólogos ali liderados pela Silvia Lani, né, na década de 80, que vai fazer uma compreensão de uma psicologia social crítica também. Então, ali começa a se questionar muitas coisas, né? Que a dita crise da psicologia ali da década de 80, que já é uma entrada institucional da psicologia já, né? Porque a gente chega à entrada da institucionalização da psicologia em 1950, ali já tem um burburinho, né, de um questionamento dessa psicologia que é muito clínica, que é muito elitista, né, e tal. E eu tive esse contato estudando psicologia social crítica, eu tive professoras que ensinaram psicologia social crítica. Aí, na pesquisa que eu fiz, né, da graduação em iniciação científica, eu já estudei um pouco mais das obras do Vygotsky, que eu já usava, já era meu referencial teórico, né? Mas não era ainda... já era um pouco de psicologia histórico-cultural. Agora, no mestrado, é que o meu referencial teórico, que eu aprofundei, né, nas obras originais, né, do Vygotsky. Então, as bases da teoria histórico-cultural mesmo, contato tanto com alguns textos do Luria ou do Leontiev, né, que aí é esse contexto já de um projeto de psicologia que ele propõe e que na graduação pouca gente tem contato com isso, não se sabe, não se põe como um dos teóricos da psicologia, né? Então, o Vygotsky tem um projeto inteiro de psicologia, mas ele é apresentado como um teórico do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, né, geralmente. E não, né, ele tem um projeto inteiro de psicologia que nasce nesse contexto revolucionário. Entendi. Que vai fazer política e tal. E esse contexto revolucionário, assim, eu acho que ele é muito importante, né, para a gente situar também um pouco disso, assim, dessa situação crítica, dessa situação de crise, dessa situação de pensar diferente aquilo que está sendo perpetuado pelo sistema, né, assim, por esse status quo. E aí a gente tinha falado um pouco dessas estruturas, assim, e que, assim, que estruturas
acabam por definir também os limites dessas práticas, né? Ou tentam estruturar uma psicologia assim a favor de um sistema, né, que privilegia essas figuras que a gente falou, né? Sobretudo o homem cis, branco, burguês e tudo mais. Que estruturas são essas? Em que estruturas de poder? Sim. Aí a gente pode pensar em várias coisas, né? Sei lá, para a gente formar um profissional em psicologia ético, nesse sentido de uma ética emancipatória, porque aí a gente vai diferenciar, né? O que a gente está chamando de ética? Né? Porque no capitalismo convencionou-se que é ético explorar uma grande massa, né, da população para que alguns recebam o que é resultado da força de trabalho desses muitos. Né? Então, isso é ético, por exemplo. Né? A gente vive numa sociedade da mercadoria. Né? Então, isso foi convencionado de que as pessoas podem se relacionam como se fossem coisas. Isso é a ética capitalista. Então, formar um profissional de psicologia que consiga atuar em contextos de opressão de forma emancipatória é extremamente desafiador. Por quê? A psicologia não se preocupa com isso. 2, a sociedade não, ela tem uma manutenção hegemônica das estruturas de poder, né, que é uma estrutura capitalista, é uma estrutura patriarcal, que vai querer manter as coisas como sempre estiveram, né? E aí a formação desse psicólogo ele vai estar muito moldada para isso, assim, para não entender, por exemplo, que a maior parte da população que vai ser atendida num CAPS, por exemplo, é uma população negra. E que, historicamente, a psicologia foi utilizada para construir, inclusive, a figura do criminoso, que é a partir da pessoa preta, do homem negro. Né? Então, como é que o psicólogo está preparado, tecnicamente, para atender uma realidade social que não está lá na formação de base da psicologia? Né? Por mais que se estude instituições, se estude psicologia comunitária e tudo mais, se a gente não entender formação social brasileira, pouco importa, assim. Se a gente não entender como que funciona, por exemplo, o mito da democracia racial, a gente vai reproduzir um monte de violências que já estão historicamente construídas dentro da própria ciência psicológica. Então, ser ético nesse processo, dentro do capitalismo, é um desafio coletivo, é um desafio de uma construção que vai além, né, desse lugar da formação tradicional. Porque para fazer essa construção, a gente vai precisar rever tudo isso, né? E aí, enfim, a ética ela vai estar atravessada por essas estruturas de poder que a gente vai precisar combater. Então, por exemplo, ao invés de pensar o psicólogo tentar patologizar o sofrimento de quem está desempregado, ele deveria se juntar a quem está lutando contra o desemprego, por exemplo. Então, esse é um fazer ético importante, né? Esse é uma construção ética necessária que a gente tem, né? Enfim, acho que eu me perdi no meu pensamento. Sim, mas eu consegui entender assim, um pouco disso, porque eu acho que a gente falando dessa questão assim, dá para entender que essas estruturas assim que se mantêm enquanto o próprio sistema capitalista, o racismo, né, que é estrutural também, que está ali formando as bases do pensamento social, assim, né, e que perpetuam esse ideal, né, do criminoso, da pessoa ali e tudo mais, que é marginalizada, né, muitas vezes, e que coloca nessa posição. E o machismo também, né, colocando as mulheres nesses locais, assim, em desvantagem, em negligência e em violência histórica também, né, assim, perpetuando tudo isso. E a gente está trazendo esses olhares assim para tentar pensar a ética, tentar pensar esse contexto e pensar em como a gente precisa então passar a se questionar
disso, né? Questionar daquilo que... de qual é a nossa função, né, enquanto psicólogos, assim, continuar mantendo esse sistema ou como lutar contra essas forças, assim, também que operam sobre nós, essas agências que exercem controle e tudo sobre os comportamentos, sobre as ações, sobre o pensamento, sobre as emoções, porque a gente fala muito de um contexto social que está sendo adoecedor hoje, né? Assim, economia, a inflação, a violência, a polarização política, tudo isso pensando no sentido assim, como a gente cria ou em como a gente ajuda os sujeitos, né, facilita nesse processo assim de mediação para uma construção de uma vida com qualidade e saúde mental, sem pensar que assim o sistema em si ele tá com problema, né? O Sim. contexto em si. Sim. E assim, e pensando nisso que a gente está abordando, assim, você acha que a formação em psicologia ela precisaria abordar ou ela precisaria englobar um pouco mais também dessas discussões que a gente está levantando aqui como uma maneira de debater mesmo, de problematizar isso e de mudar um pouco as nossas práticas? Sim, com certeza. Mas isso traz a reflexão que eu coloquei no final, quando a gente conversava, né? É possível ser ético no capitalismo, né? Assim, dentro da função de psicólogo, a gente já está sob várias determinações estruturais, tanto da ciência psicológica como das condições de trabalho que a gente vive nessa sociedade, como mesmo da realidade brasileira, que é muito oprimida, opressora, né? Uma realidade violenta, colonial. Então, a atuação ela tem muitas limitações, né? E a gente sempre pode cair em lugares de individualização de problemas que são sociais, né? Psicologização de problemas que têm origem na realidade social. A gente pode cair em lugares muito antiéticos, muitas vezes, né? Até mesmo, sei lá, a gente ajuda muitas pessoas a trabalharem melhor. E isso é, muitas vezes, um lugar antiético, né? Porque pensando numa outra realidade, de uma outra referência ética, né? Que vai produzir um bem viver. Se a gente for pensar em saúde mental e bem viver, a gente vai ter que reconstruir a sociedade mesmo, os valores dessa sociedade, né? E aí, assim, uma coisa que falta na formação em psicologia e na formação dos brasileiros, né? Primeiro, tem a ver com memória, né? Com entender a própria história, né? Assim, sei lá, tem vários memes na internet. Nossa, o Brasil precisa ser estudado, a gente precisa entender o que é isso, né? Um fenômeno e tal. Mas sim, tem muitos pesquisadores que estudam o Brasil, né? Que pesquisam e que isso não é valorizado, né? Também. E já existem essas explicações, mas a gente precisa ter acesso, né? Então, o que me faz gravar esse podcast com você hoje é também compartilhar um mundo de conhecimento que eu fui tendo acesso e que eu sinto que eu já deveria ter tido acesso, né? Que não era um conhecimento que deveria estar só ali no mestrado, que é uma parcela muito pequena da população que acessa, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante também, né? A gente precisa entender a própria história, a formação social brasileira, né? Como que a gente chegou onde a gente chegou, que o problema da inflação que a gente tem hoje, a polarização política que a gente tem hoje, né? O ódio, né? A uma alienação total, né? Assim, não é um problema de agora, né? Assim, então, a violência que a gente vive, ela sempre esteve aí. Isso é muito, muito, muito doido, né? Porque é uma violência constitutiva. E, por exemplo, se a gente for pesquisar, isso é uma coisa que a gente tem pesquisado no grupo de estudos que a gente faz parte, eu e algumas amigas que a gente estuda psicologia crítica, o tipo de sofrimento psíquico produzido no Brasil, ele é totalmente constituído na violência como que compõe o tecido social. Então, se a gente não entende quais são as bases dessa violência colonial, agrária, né, do capitalista, né, enfim, patriarcal, racista, a gente não consegue atuar
nesse sofrimento psíquico, que seja na clínica, que seja no CRAS, que seja no hospital, que seja na escola, né? Então, formar uma ética vai passar por esse aspecto de ter esses assuntos abordados na graduação, com certeza, sem dúvida, porque é isso, assim, eu passei 5 anos e meio na graduação em psicologia e eu tive contato com o racismo, né, com o que é racismo, em uma aula com uma professora que era a única professora negra que eu tinha no curso de psicologia. Do quadro de 90, 100 professores de psicologia, era a única mulher negra, né? Tinha um outro professor homem que era negro também, 2 negros. Mas era isso, né? Então, qual é o impacto disso, né? A gente tem o conhecimento na mão de pessoas brancas para uma realidade para pessoas negras, né? Que não conhecem qual é essa realidade, que no caso é a própria realidade de todo mundo, né, no Brasil. Então, acho que num primeiro momento é pensar resgate de memória, a compreensão de uma formação social brasileira que é indispensável para se atuar em saúde mental no Brasil. Assim, tipo, não dá, né, para a gente achar que a gente vai só aplicar a técnica e isso vai estar jóia, porque não é sobre isso. Então, às vezes, o jeito que eu vou construir aquela técnica com aquela pessoa vai ter que ter uma estruturação de outros lugares, né? Pensando a realidade dela, que vai ser totalmente diferente do que é proposto, às vezes, num livro de psicologia, né? E, no outro sentido, é entender que a psicologia vai ter limites na construção de uma sociedade emancipatória. Ela vai ter possibilidades, mas vai encontrar limites. Então, a gente pode facilitar e favorecer com que a pessoa se compreenda, né? Compreenda o seu sofrimento psíquico situado num contexto de uma realidade social histórica. Isso já é bastante coisa, né? Mas, infelizmente, a psicologia não vai dar conta de rever, mas os psicólogos, eles têm um compromisso de formação ética pessoal para fora dos consultórios ou da atuação em psicologia, que é um compromisso de transformação da sociedade, né? E o conhecimento que é produzido também dentro da atuação profissional ou na pesquisa, ele precisa visar a transformação social, que aí já é uma defesa da psicologia crítica, né? Assim, a psicologia crítica é isso. O conhecimento, a rigidez em uma pesquisa, ela está relacionada com a sua capacidade de transformação social histórica. Sabe? Então, acho que passa por aí. Mas, enfim, falei milhões de coisas aqui. Não sei se... Deu para contribuir, assim, com esse pensamento que a gente está construindo. Eu acho que, assim, essa é uma discussão, como a gente pode ver também, que ela é uma porta de entrada, na verdade, para pensar sobre ética, para pensar sobre as nossas atitudes, as nossas posturas, os nossos... aquilo que determina as nossas ações, inclusive, né, assim, e por onde a gente vai, como é que a gente constrói essa história e aquilo que a gente está fazendo, né, o que eu faço na minha prática privada, mas também, assim, no contexto público ali, social, e para onde que eu penso uma psicologia dentro desse sistema político do qual a gente está, assim, sujeito, né, assim, como é que, e como a gente se sujeita, né, a essas estruturas também, como é que a gente traz novamente esse contexto, assim, de repensar, de refletir, de problematizar e de tentar resistir, sim, né, tentar revolucionar, assim, um pouco daquilo que está acontecendo também. Assim, eu queria dizer que eu aprendi muito com você, né, e que, assim, foi bem legal poder navegar dentro desses assuntos, assim, tocar nessas pautas. Eu acho que olhar um pouquinho, assim, com as suas lentes também, né, para um pouco disso que a gente conversou, eu acho que foi enriquecedor, assim, de muitas formas. E essa também é uma primeira participação, assim, eu espero, né, acredito que você possa vir em outros momentos também, para que a gente possa navegar nesses temas e em outros, assim, também, que eu acho que
fazem sentido a gente falar e a gente continuar abordando. Então, obrigado por isso, assim, eu queria saber o que você achou. Você acha que a gente conseguiu abarcar, assim, a discussão de uma forma introdutória, mas suficiente? Então, eu só complementaria algumas coisas, assim, não sei se já entra nessa parte das indicações, né? Ah, sim, a gente já vai para essa parte também, mas pode falar. É que talvez a gente precise pensar a ética resgatando lugares de resistência e de luta, né? Então, talvez para a gente conseguir resistir, a gente vai precisar fazer isso coletivamente, talvez não dentro da prática psicológica, mas fora, né? Mas coletivamente, pautando a ética do quilombo, por exemplo, uma ética indígena, né? De reconhecer esse sistema de valores como um sistema que compõe uma ética, né? Assim, esse momento final que a gente tem aqui é para fazer isso mesmo, né? Eu quero que você indica os trabalhos que você quiser indicar, as leituras, conteúdos que agreguem em toda essa discussão que a gente começou a levantar aqui. Pode trazer, por favor, Priscila. Então, eu recomendo muitíssimo a leitura de um teórico, um sociólogo brasileiro, que é pouquíssimo lido, mas eu acho que tinha que estar no primeiro dia de aula da psicologia, que se chama Clóvis Moura. O livro, um dos livros que eu indico muito dele é o Sociologia do Negro Brasileiro. Outra referência importantíssima é da Neuza Santos Souza, né? Tornar-se Negro, que eu acho que é um ponto também importantíssimo para pensar a realidade brasileira. Eu indico também para a gente pensar a história da psicologia e a atuação da psicologia, por exemplo, na escola, um texto da Maria Helena Souza Pato, que é a psicologia da carência cultural, que eu acho que pode ser bem interessante para a gente pensar o fazer profissional da psicologia também em instituições. Indico fortemente o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Que mais que eu poderia indicar? Acho que no primeiro. E textos da Lélia Gonzalez também. Né? Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, eu acho que é um texto indispensável, né? Mas é isso, assim, acho que para a gente pensar algumas práticas em psicologia, talvez a gente precise mesmo entender sobre formação social brasileira, assim, que aí qualquer coisa que a gente vai fazer vai ter uma ética realmente mais interessante ou mais cuidadosa ou realmente reflexiva sobre o efeito de cada instrumento psicológico, né, de cada intervenção ou de cada atuação, né, na prática. Acho que pode ser um pouco por aí. Se eu lembrar de alguma coisa, eu te mando também. Perfeito. Não, assim, eu adorei as suas contribuições. Eu acho que esse é um espaço para o qual você precisa trazer, assim, essas obras e essas perspectivas que te ajudaram também nessa formação, assim, que eu acho que é algo do qual talvez a gente precisa se apropriar muito mais também, assim, enquanto profissionais e tal. Eu acho que isso vai ajudando a gente a mudar a psicologia e a pensar assim na psicologia enquanto uma prática que transforma vidas, mas que transforma essas vidas pensando numa modificação do sistema, da interrupção dessas violências, né, dessas negligências, tentando olhar para os sujeitos ali dentro dos seus próprios espaços e como esse contexto social que a gente está, ele precisa ser transformado também, né? Não, a gente não precisa pensar na psicologia mais enquanto da forma como a gente pensou, assim, a gente precisa pensar a partir dali para entender como é que a gente chegou aqui, mas acho que pensar além, isso envolve essas contribuições que você trouxe aqui pra gente hoje. É isso, assim, eu quero te agradecer pela participação aqui no Pandora, né, mais uma vez, dizer assim que eu tô muito feliz com esse espaço, com aonde tá compartilhando essa fala aqui contigo e aprendendo tanto, te ouvindo. E é isso. E outra coisa, a minha dissertação também está disponível no Google. Assim, que maravilha. Só colocar meu nome que aparece lá no PDF, na UFG. Colocar Priscila Menescal Vieira dos Santos, a gente consegue encontrar. A dissertação vai aparecer.
Mas eu agradeço demais pelo convite, assim, na verdade, fico muito honrada, agradeço muito pela paciência, né, por ter aguardado a melhor data, o melhor momento, assim, porque realmente é um contexto muito pesado que a gente está vivendo agora, né, de acirramento de algumas violências mesmo. Então, isso atravessa o corpo da gente de várias formas, né? Então, respeitar esse tempo é muito importante. Então, um valor para mim, assim, isso que você, esse convite e também ter sido esse lugar de respeito, né, de cuidado. Então, te agradeço demais por esse espaço, né? E que bom que você tem assim esse fôlego para poder abrir diálogos que precisam chegar no público e precisam chegar, inclusive, na comunidade psi, né? Então, parabéns pela iniciativa também. Obrigado. Eu fico muito grato, assim, né? E quero deixar claro também que toda essa construção, assim, dessa pauta, dessa idealização do tema, desse roteiro, eu não teria conseguido fazer, assim, sem as contribuições da Priscila, assim. A gente foi conversando ao longo de muito tempo para poder pensar em como abordar esse assunto e ela me ajudou, assim, de uma maneira incrível a trazer isso aqui, né? Pra gente conseguir se costurar, assim, e trazer tópicos relevantes que pudessem ajudar a gente a fazer sentido dessa conversa, né? E isso aqui também como eu sempre digo, assim, é só o início de uma discussão para que a gente possa levar isso assim, para outros profissionais, atingir novos públicos, trazer pessoas para essas reflexões assim também, que a gente começou a partir desse contexto aqui. Então, é isso, assim, é muito recíproco. Que legal. E, gente, obrigado a quem ouviu até aqui, né? Eu e a Pri, a gente vai se despedir de vocês e depois a gente vai se despedir em off também. Então, brigadão e até mais. Até mais. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.